Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta então no nosso canal História da Educação, agradecendo a todos que vêm divulgando o meu canal, certo? Que na verdade é o nosso canal, é um compartilhamento de conhecimentos, né? De ideias, de discussões sobre a história da educação brasileira. Bem, eu reforço aí para você, para curtir a nossa página, para se inscrever no nosso canal, tá certo? E fazer a divulgação nas redes sociais de vocês aí, tá certo? Muito obrigado e muitos comentários, né? Muitas sugestões em torno do nosso trabalho aqui neste canal. Bom, no tema de hoje, pessoal, atendendo até algumas solicitações, nós vamos tratar hoje sobre a educação da ditadura militar, enfim, algumas também denominações como a educação da ditadura civil-militar. Veja que existem muitas discussões em torno desse período aí, né? É importante trazer assim, alguns elementos mínimos de contexto. Numa década de 60 no Brasil, foi um período de polarização, ou seja, em que nós tínhamos um movimento já, enfim, chamado um Projeto Nacional Desenvolvimentista, que já estava vindo desde a era Vargas, desde a década de 30, um projeto de desenvolvimento nacional com foco na industrialização. Esse projeto, né, enfim, forjado no desenvolvimento capitalista, né, que tem como foco no investimento na infraestrutura, nas grandes rodovias, né, no setor de energia, no setor de transporte, no setor de comunicação, e, enfim, a ideia de que um país se fazia com a industrialização. Como ficou a questão educacional? Então, todo esse debate vai atravessar a década de 30, né, 40, 50, e chegando aos anos 60, com muita força, em que a sociedade brasileira, naquele momento, na década de 60, os movimentos sociais estavam muito organizados. Nesse sentido aí, é importante contextualizar esse momento de muito tensionamento, em que as classes sociais, elas se desenvolveram, né, no sentido dos seus projetos sociais, né? A classe operária, a classe média, a classe burguesa, enfim, a elite nacional, né, disputavam as suas hegemonias em torno de um projeto de nação. Bem, esse período também, década de 60, é um período em que nós tínhamos a Guerra Fria, eram dois grandes polos de disputa hegemônica no mundo, né? Enfim, o polo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, né, tendo como liderança a antiga União Soviética, né? Esse anos 60 também, anos 60, não só no Brasil, mas no mundo, também foi um período, como diz, dessa polarização, em disputa entre um projeto mais progressista, né, enfim, de distribuição da riqueza, e um outro polo marcado muito por uma onda conservadora. Então, nós diríamos que a ditadura do Brasil, que foi, de fato, um golpe militar, né, que muitos livros de história da educação denominam como a Revolução de 64. Na verdade, foi um golpe, ou seja, qual é o sentido desse golpe? Foi uma interrupção, né, de todo um processo de debate nacional, de reivindicação, das reformas de base, que estavam vindo desde os anos 50, com o JK, e ela vai se acirrando nos anos 60, né, com o João Goulart. Então, veja que esse período aí, essa onda conservadora, ela vai, enfim, se radicalizando no Brasil, ali nas vésperas de 64. Isso vai levar o que? Toda uma discussão sobre um projeto de Brasil. E o papel da educação nesse projeto de Brasil. Então, esse tensionamento, essa pressão pelas reformas de base, algumas reformas consideradas urgentes, como, por exemplo, a questão da reforma agrária, né, da reforma urbana, da questão da reforma educacional, que também se colocava nesses dois polos. Então, o golpe militar veio, eu diria assim, colocávamos assim, uma ordem, né? E os militares, eles justificavam o golpe militar em razão do chamado um inimigo internacional, né? Um inimigo interno e externo. Ou seja, quem que era esse inimigo? Era o comunismo. Veja que nos anos 30, esse argumento ele já vai aparecendo. Não é novo essa chamada inimigo, né, das elites nacionais, enfim, da chamada da ordem, né, e do progresso nacional. Ou seja, que todos os movimentos sociais,
estavam levando a esse, vamos dizer assim, né, a colocar em risco a ordem e o progresso nacional. Então, o golpe militar, evidentemente que entre outros fatores, foi atribuído ao risco de implementação do comunismo no Brasil. Bom, como fica a questão da educação nesse processo tudo, né? Veja que a educação, nesse momento, ela se torna um polo importante. Então, na década de 60 e 70, nós tivemos o fortalecimento dos movimentos sociais, o movimento de cultura popular, liderado pelo Paulo Freire, né, um intelectual o chamado patrono da educação brasileira, naquele período, foi muito importante para pensar a ideia de uma educação mais progressista, né? Então, veja, mas a reforma do golpe militar, ela vai encaminhar na contramão desse projeto progressista. Então, qual foi o papel dessas reformas educacionais implementado pela ditadura militar? Legitimar a ditadura civil-militar, evidentemente, fazer valer o seu projeto, submeter o sistema educacional ao projeto econômico em curso. Qual que era esse projeto? Bom, aquela metáfora, né, muito difundida entre os economistas daquele momento. Primeiro, vamos fazer a riqueza crescer, ou seja, primeiro vamos fazer o bolo crescer para depois distribuir esse bolo. Então, para isso, o golpe militar ele foi importante, ou seja, haver um controle na perspectiva do desenvolvimento econômico, digo, né? Ou seja, exercer um controle na sociedade, nos movimentos sociais, unificar o Brasil, a ideia do desenvolvimento, né, nacional, unificar a nação em torno de um projeto. Qual que era esse projeto? A industrialização. Então, a teoria do bolo, ou seja, a teoria do crescimento da riqueza nacional, ela foi a justificativa para, enfim, para pensar esse Brasil potência, que foi o símbolo do regime militar. Então, a educação, qual que era o papel? Ser um instrumento fundamental nesse desenvolvimento econômico. Então, veja, no chamado antigo primário, né, qual foi, enfim, que mudança nós tivemos no golpe militar? Na verdade, nós tínhamos a ideia de uma expansão da escola primária, uma expansão ainda muito limitada, mas sem grandes investimentos. Não houve assim, uma universalização da escola primária nesse período. Em relação ao ensino, ao antigo, hoje ensino médio antigo, ensino secundário, implementou-se o projeto da educação profissional, né? A profissionalização do ensino, a partir da 5692, ela teve um papel importante aí nesse sentido, né? De pensar, ou seja, a ideia de formação de um grande contingente de mão de obra semi-qualificada, e, na verdade, essa profissionalização do ensino ela é muito questionada. A rigor, nós não tivemos uma profissionalização do ensino, mesmo porque não houve um investimento maciço no sistema educacional. Ao contrário, nós tivemos, inclusive, contingenciamento de verbas nesse campo. E o que prevaleceu também no ensino superior é a formação de uma elite dirigente, a formação de quadros qualificados, né, que iriam ocupar quadros estratégicos, postos estratégicos, tanto no ensino público como no setor privado. Como eu disse, nesse desenvolvimento econômico, ou seja, no crescimento dessa riqueza nacional. E do ponto de vista do pensamento pedagógico, nós tivemos o quê? Uma ação pedagógica muito focada na questão técnica. Eu vou tratar a evasão e repetência escolar, por exemplo, como problemas emergenciais, como estudo mais interno da escola. Não vou trazer a relação entre escola e sociedade para pensar a questão da escola, do futuro da escola pública. Então, nesse sentido, nós tivemos, então, o esvaziamento também político-ideológico do ensino, né? Por exemplo, no ensino médio, ou no ensino secundário, né, como se denominava naquele momento, nós tínhamos aquela disciplina chamada OSPB, que era a discussão sobre organização social e política do Brasil, em que discutia os grandes feitos, né, do regime militar, de mostrar a grande pujança do Brasil, a grande potência que o Brasil poderia se tornar. E no ensino superior nós tivemos o EPB, né, o estudo dos problemas brasileiros, que também focavam muito na ideia das grandes obras, as chamadas obras faraônicas naquele momento, grandes rodovias, grandes hidrelétricas, né? O investimento, enfim, em grandes, projetos arquitetônicos, né? A Ponte Rio-Niterói, por exemplo,
ela é um exemplo nesse momento. Então, veja, o desenvolvimento nacional foi pensado nessa perspectiva da segurança nacional. E o papel da educação nesse período foi o quê? Não foi, como podíamos imaginar ou pensar, né? Não foi a universalização da escola para todos, não foi um processo de democratização do ensino, não foi a organização de uma sociedade brasileira dinâmica, participativa, né? Dentro de um ideário progressista, mas foi o seu contrário, foi a ideia de uma educação pautada muito numa gestão autoritária, né? Uma escola que elitizou-se, né? Como nunca, nesse sentido, por isso que ela foi taxada como escola burocrática, elitista, autoritária, e a formação dos professores muito calcada numa formação técnica, né? Principalmente a preparação de técnicos da educação, e não de uma formação política, como nós poderíamos imaginar. Veja que nós chegamos ao final da ditadura militar, né? Considerado como um período de grandes problemas, ou seja, nós acumulamos problemas educacionais. Alguns autores vão dizer que nós chegamos a uma terra arrasada no campo da escola pública, uma escola pública sucateada, precarizada, os seus professores com má formação, com grande índice de evasão, de repetência escolar. Todos esses problemas que foram acumulados naquele período, veja, não só na ditadura militar, mas eu diria que ele foi aprofundado. Na verdade, esse processo de exclusão da educação, enfim, daqueles setores, né, a chamada classe trabalhadora, ela foi excluída da educação não só na ditadura militar. Isso é um processo que vem já desde os anos 30, desde a era Vargas, mas que vai se acirrar nesse período. Então, é um período que, de fato, merece uma discussão muito detalhada, né? Um período, enfim, eu diria até recente, né, em relação à nossa história educacional, e que eu diria que em algumas consequências nós estamos enfrentando hoje ainda, né? Avançamos muito, evidentemente, após a 85, né, o fim da ditadura militar, e os anos 80 significaram também um período de um diagnóstico, de muita discussão no campo educacional. Mas sobre os anos 80, nós vamos a tratar aqui num vídeo específico sobre isso, e eu convido a você, então, para, enfim, curtir o nosso canal, para se inscrever, para divulgar esse nosso encontro, nosso compartilhamento de conhecimentos sobre a história da educação brasileira. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, então, e no próxima semana nós voltaremos aí com mais um tema interessante. Lembro que nas próximas semanas nós vamos trazer aqui alguns convidados, vou convidar alguns colegas, né, professores, pesquisadores, que vão abordar um tema específico sobre a educação, inclusive nesse momento de pandemia ou Covid-19. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima, então.